Olá. Um relatório divulgado pelo Banco Mundial já fez uma previsão sombria sobre o nível de formação dos estudantes brasileiros. Segundo a estimativa, se nada mudar, os alunos brasileiros levariam 260 anos para atingir os padrões de competência em leitura dos meninos e meninas dos países mais ricos. Em matemática, esse abismo só seria superado em 75 anos. Os resultados que vêm sendo alcançados nas avaliações da educação básica não são mais animadores. Como enfrentar o desafio de melhorar a educação no país e oferecer melhor formação para nossos jovens e crianças? Onde estamos errando? É o que vamos conversar com Daniel Barros, jornalista e consultor de políticas públicas. Ele é autor do livro País Mal Educado, Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras? Obrigado pela sua presença aqui, Daniel. Muitíssimo obrigado pelo convite da TV Senado. A pergunta que está no título do seu livro, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz no Brasil. Por que não está dando certo o processo de mudança no sistema educacional do Brasil, de modo que as crianças entrem na sala de aula e saiam de lá aprendendo alguma coisa? Sim. Bom, a explicação não é simples. Eu acho que a gente tem, e eu começo logo falando sobre isso no livro, no segundo capítulo, um estoque de atraso educacional. A gente universalizou o acesso ao ensino fundamental 100 anos depois dos Estados Unidos. Adiamos essa tarefa durante todo o século XX. Durante todo o século XX tivemos um percentual alto durante nossa história de analfabetos e de pessoas que estavam fora da escola. Então, hoje você tem pais, mães, avós, avós, que estudaram muito pouco, valorizam muito pouco a educação. Isso tem um impacto no aprendizado das crianças e dos adolescentes hoje. E aí depois a gente tem um problema de atração, seleção e formação dos nossos professores, que a gente pode explorar em mais detalhes depois. Esse é um grande problema que certamente influencia muito no aprendizado dos nossos estudantes. Quem melhorou o aprendizado no mundo, melhorou esse tripé de atração, seleção e formação de professores. Além disso, a gente tem pouco tempo de aula para os nossos estudantes, mais ou menos 4 horas por dia, que é muito menos do que outros países, alguns inclusive em nível de desenvolvimento parecido com o do Brasil, que costumam ter 7, 8 horas de aula por dia. A gente também tem uma aversão à gestão, uma aversão a levantar dados, a levantamento sistemático de dados para poder avaliar se os estudantes estão de fato aprendendo ou não e intervir quando eles não estão aprendendo, em vez de reprová-los lá na frente, tratando as provas como se fosse uma punição e culpando muitas vezes o aluno por não aprender. Isso é uma outra questão cultural e também de valorização de gestão que o Brasil precisa avançar. E, finalmente, a gente precisa avaliar melhor as nossas políticas. A gente, às vezes, investe muitos recursos em algumas políticas e não avalia depois o impacto delas no aprendizado, que deveria ser o objetivo de todas as políticas de educação. Esse grupo responde, eu acho, um pouco a essa pergunta que você me fez. Realmente são muitos os problemas, né, que a gente tem que enfrentar e o resultado está aí. A gente pode mostrar para os nossos espectadores nesse infográfico aqui. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA, que é realizado pela OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela tem 35 países membros e mais 35 convidados. O Brasil é um dos que participa também desse PISA, né, que é um exame internacional realizado de 3 em 3 anos, não é isso, Sim, Daniel? Isso mesmo. E aí a gente vê o Brasil, 63º em 65, 59º em 65, e ali eles avaliaram mais países ainda, e o Brasil também ficou muito mal colocado em relação a países da Ásia, que são sempre os primeiros colocados, mas você tem ali entre o primeiro e o segundo, e até chegar no Brasil, que está lá na posição 60, você tem vários países, inclusive, como você disse, em nível de desenvolvimento econômico e social, por exemplo, até inferior ao Brasil. Sim. Como é que se explica essa situação? Vamos olhar para os países que estão no topo, vários deles estão no topo, e que são países que fizeram coisas muito diferentes para chegar lá. Aqui a gente está mostrando Singapura e Japão, mas historicamente a Finlândia, a Coreia, alguns países europeus, outros países europeus estão no topo. Eles têm muitas diferenças entre eles, mas uma coisa em comum, que é a valorização do professor, a forma como você cuida dessa carreira. Vários deles colocaram
limites mínimos de nota no vestibular, que seria o equivalente ao Enem, o vestibular deles, para o acesso às carreiras que levam à docência, às licenciaturas. Então, eles tentam atrair os estudantes que tiram as melhores notas no vestibular. São os melhores, os mais brilhantes para essa carreira. A gente não consegue fazer isso no Brasil. De modo geral, os estudantes que vão para a pedagogia ou para as outras licenciaturas, muitas vezes 70% dos que vão para a pedagogia têm nota abaixo da média do Enem. Isso é muito grave. Então, você já tem um problema estrutural aí. Eles também têm feito o trabalho de garantir que as formações para professor são muito práticas e envolvem uma conexão com a sala de aula desde o princípio. Como quando você forma um médico, que ele precisa aprender a fazer cirurgia e antes dele fazer isso, ele está várias vezes no hospital, várias vezes em contato com os pacientes e ele vê muitas cirurgias e muitas consultas antes de ele mesmo fazer isso, faz a residência e tal. No Brasil, de modo geral, as formações de professor são muito teóricas. Esses países, eles conseguem avançar nesse campo também. E, obviamente, tem a questão de valorização de condições de trabalho, de salário, principalmente para os melhores professores. Isso é uma das coisas que tem em comum entre esses países que mais avançam. Inclusive, países parecidos com o Brasil, como o Chile, que têm subido de forma acelerada, porque investem sistematicamente e de forma contínua em governos de direita e de esquerda nessa questão do professor. No mesmo processo, na mesma aposta educacional, por assim dizer, né? Sim. Agora, o Brasil e o Chile, por exemplo, são países que são bem diferentes na sua própria estrutura política, né? Isso você também comentou no seu livro. O Chile é um país que tem uma política nacional de educação e no Brasil os municípios mesmo têm uma autonomia danada para implementar suas políticas. Isso também cria um fator de dificuldade, né? É verdade, é verdade. A gente poderia falar sobre a dificuldade do sistema federalista do Brasil, mas tem também uma beleza nisso. Por conta dessa liberdade, a gente tem no Brasil muitos casos interessantes de estados e municípios que têm avançado no aprendizado. É o caso do estado de Pernambuco, do estado do Ceará, da cidade de Sobral, de alguns municípios na Chapada Diamantina, de municípios no estado de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, enfim, o estado de Minas Gerais, alguns anos atrás, enfim, um monte de exemplos interessantes de avanços educacionais. A gente precisa sistematizar esses exemplos, entender o que há em comum entre eles, e eu tento fazer isso no livro, e expandir isso para os outros lugares do Brasil. O economista Ricardo Paes de Barros, que estuda muito esse tema, fala sempre sobre como estados e municípios com níveis de renda per capita diferentes, com o mesmo nível de renda per capita, têm resultados muito diferentes. Isso significa que eles estão fazendo coisas muito diferentes. Então, eles precisam aprender uns com os outros. Essa talvez seja o outro lado do que você está dizendo, a beleza de a gente ter um sistema tão livre, que é federalista. Mas aí, no caso, seria o governo federal que teria que ter essa incumbência de fazer essa filtragem, observar quais são as experiências que estão sendo bem-sucedidas e trazer para isso, para dentro de uma política nacional. Né? Com toda certeza. A Base Nacional Curricular, que entrou em vigor no Brasil recentemente, foi um bom passo na tua avaliação? Sem dúvida. Tem um capítulo no meu livro que fala sobre o currículo. Os professores, de modo geral, não tinham clareza sobre o que ensinar e quando. Veja você, uma coisa parece tão elementar. É o básico, né? Parece tão elementar. A Base Nacional Comum, ela ajuda isso, porque você vai ter um alinhamento maior dos livros didáticos, você vai ter um alinhamento maior dos currículos dos estados e dos municípios sobre o que ensinar e quando. Isso vai dar mais clareza para os professores, vai facilitar na formação continuada para eles, que é oferecida por essas redes e oferecido, talvez, em vários casos, por ONGs. Vai ajudar muito também para os fornecedores de material didático, de recursos didáticos digitais, que tem ali uma clareza sobre os conteúdos, as habilidades, as competências que precisam ser ensinadas. De uma forma, ela organiza o sistema. E tem uma outra coisa muito legal que está acontecendo com a base atualmente, que é fomentar o regime de colaboração entre os estados e os municípios. Como a gente espera que a gente não vai ter 5.570 currículos pelo Brasil, e sim vários currículos estaduais, e os municípios vão aderir a esses currículos, espera-se,
os municípios e os estados têm trabalhado, em vários casos, conjuntamente para construir esse currículo. E isso é só o primeiro passo desse trabalho conjunto. Depois eles podem trabalhar conjuntamente para fazer formação de professores, podem trabalhar conjuntamente para obras de infraestrutura, podem trabalhar conjuntamente para avaliação do aprendizado. Então, você está fomentando uma coisa que é muito positiva para o Brasil, né? E isso é fruto da base. Você falou várias vezes aqui, com toda razão, que assim, o essencial na história é investir no professor, né? Existe uma corrente de pessoas que pensam as soluções para a educação brasileira, que acham que talvez a solução para isso fosse você federalizar o ensino fundamental. A partir de que pressuposto? Você, tanto na formação do professor e na carreira do professor, na remuneração do professor, bem como na estrutura que você oferece para cada aluno, você tem um padrão único no Brasil inteiro. Não o currículo. Sim. O currículo pode ter as suas nuances, as suas variações, claro, de acordo com cada especificidade. Sim. Mas o professor, por exemplo, teria uma escola nacional para formar professor de educação de ensino fundamental, ele receberia o mesmo salário, tanto se ele trabalhasse nos Jardins, em São Paulo, como se ele trabalhasse no interior do Amazonas, né? E as escolas também teriam a mesma estrutura. Você acha que isso é mais positivo ou você acha que isso não é boa ideia? Eu particularmente acho que isso não é uma boa ideia, porque você imagina o governo federal colocando 2 milhões de professores pelo Brasil inteiro na sua folha de pagamento e o distanciamento que o governo federal tem da ponta, né? O país é um Brasil de onde o professor está, lá no interior, né? Exatamente. Há outras formas de você fomentar políticas como essa que você citou. Por exemplo, o Fundeb, agora vai ter o Fundeb, o segundo Fundeb, o Fundeb vai ter que ser rediscutido, é uma ótima maneira de você garantir que o financiamento está mais ou menos equiparado nos Jardins e no estado do Amazonas, como você falou. O Fundeb é um fundo federal, né, que complementa as necessidades de educação básica dos estados e municípios, né? Exatamente, e que dá mais recursos para aqueles que precisam mais. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente pode fazer, isso já foi discutido antes, é uma prova nacional docente que vai ajudar, quase como uma prova da OAB para os professores, que vai ajudar a melhorar o nível dos concursos que você tem pelo Brasil. E aí daria para fazer quase que um SISU, como você tem hoje para o Enem, para os professores. O professor poderia se inscrever em concursos em lugares pelo Brasil inteiro. Isso foi discutido antes, tem uma proposta bem avançada para isso que está em alguma gaveta do MEC, e esse poderia ser um tema a ser resgatado no futuro. Tem também a lei do piso para o professor, e você pode ter várias outras ações para garantir que a carreira é mais valorizada pelo Brasil inteiro, sem o governo federal assumir o papel dos estados e dos municípios de cuidar das escolas. Então, acho que tem muita coisa para fazer sem necessariamente federalizar o sistema. O Brasil é um país muito grande para fazer isso. Verdade. Desse abismo da educação que a gente está discutindo aqui, tem essa informação que também é resultado do PISA, também a fonte é o OCDE, quer dizer, 44,1% dos alunos, isso aqui no final do ensino fundamental, né? Na 9ª série, o exame que é realizado. 44,1% dos alunos tiveram um rendimento abaixo do mínimo, em termos de aprendizado, e nos 25, no 4%, no 1/4 da população mais pobre no Brasil, quase a totalidade dos alunos ficaram abaixo do mínimo. Então, isso é um desastre, né, Daniel? Isso é um desastre. É uma situação que realmente você não consegue imaginar como é que o Brasil sai dela em pouco tempo. Digamos que várias dessas sugestões que você apresenta aqui no seu livro fossem implementadas no curto prazo, para o próximo governante, digamos, e o próximo Congresso apoiasse. Quanto tempo o Brasil precisa para sair desse buraco? Não os 260 anos, né? É difícil de calcular isso, mas se você olhar em alguns sistemas educacionais que avançaram muito dentro do Brasil, Sobral, por exemplo, você em um espaço de 2 mandatos já consegue ter algum impacto importante no aprendizado de quase uma geração de estudantes, sabe? Então, se você faz políticas continuadas ao longo de 2, 3, 4 mandatos, eu acho que você já tem um impacto muito grande nos estudantes que estão saindo da escola. Isso é um problema bem brasileiro também, né? O governo entra, abandona as coisas que o governo anterior fez. Isso é uma tristeza, isso é uma tristeza. É por isso que a gente precisa avaliar melhor as políticas, porque quando a gente tem avaliação rigorosa das políticas e mostra que elas realmente geraram um impacto na aprendizagem, fica mais difícil do governo posterior descontinuar o que foi feito anteriormente. Até porque
os professores vão cobrar, a sociedade vai cobrar que você mantenha essas políticas. E pelo lado dos professores, engajá-los na construção de políticas públicas também é muito importante, porque os gestores públicos, os políticos, eles passam, mas os professores, os técnicos da secretaria que estão lá no dia a dia, eles ficam. E se eles compram as políticas, eles levam adiante. Isso aconteceu em Sobral, isso aconteceu no Ceará. Você acha que, no caso brasileiro, nós temos deixado os professores um pouco, por incrível que pareça, à margem desse processo de evolução da educação brasileira? A margem, você diz, das discussões de políticas? Das discussões, das decisões, né? Sim. Há pesquisas, como uma pesquisa que o Todos pela Educação fez com o IBOP, que mostram que os professores se sentem, de fato, alijados do processo e que eles não confiam, muitas vezes, nas políticas que vêm das secretarias, porque elas vêm de cima para baixo, da noite para o dia, e esses professores não se sentem ouvidos, não se sentem parte do processo. E eles estão lá enfrentando o dia a dia, as dificuldades, as condições de trabalho que muitas vezes não são boas. Então, é muito importante engajá-los no processo, mesmo que isso signifique atrasar um pouquinho a tramitação de uma lei ou a tramitação de um determinado projeto. Olha só, alunos que atingem nível mínimo, aí a gente vê a diferença realmente abissal, né? Na América Latina e Caribe, 40% dos alunos atingem o nível mínimo, isso aqui já é uma informação de um relatório do Banco Mundial, e agora você tem a Europa e a Ásia, 80%, ou seja, se as coisas não mudarem rapidamente nessa região do mundo, né, a gente vai ter um abismo numa sociedade da informação como a nossa cada vez maior. E isso vai ter um reflexo imediato, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Sem dúvida. A gente está formando profissionais que não têm condição de enfrentar o mercado de trabalho por falta de educação? Sim, sim, com certeza. Quando a gente fala de aprendizado, só para ajudar o teu telespectador, eu ouço muito esses dados de aprendizado e acho que as pessoas às vezes não conseguem tangibilizar o que isso significa. Isso significa que com 15 anos, no final do ensino fundamental, um estudante raramente consegue fazer um cálculo muito elementar de porcentagem, como, por exemplo, um desconto de 20% no produto que custa R$50. Uma simples regra de 3. No final do ensino médio, ele não consegue entender o conceito de probabilidade. E para a língua portuguesa, ele não consegue entender que duas frases em uma reportagem expressam opiniões divergentes. Isso é muito grave, porque isso atrapalha a tua capacidade de funcionar no mercado de trabalho e atrapalha a tua capacidade de ser um cidadão que entende as coisas que estão acontecendo ao teu redor, toma decisões acertadas, que reflete sobre as tuas decisões. Isso é muito grave. E é isso que você está me perguntando. Isso impacta o mercado de trabalho? Impacta a qualidade de vida desses jovens? Impacta pra caramba, né? A gente já conversou aqui que é preciso investir mais nos professores, que evidentemente as mudanças do currículo tinham que acontecer e aconteceram num bom caminho até o momento, né? Sim. Federalizar a educação básica é uma coisa que você também acha que não é uma boa ideia. Agora, aumentar os investimentos, porque no Brasil existe essa tendência. Toda vez que você encontra um setor com problema, as pessoas falam, precisa investir mais de investimento. Sim. Em muitos casos, a gente sabe que nem é tanto falta de dinheiro, mas é muito mais falta, às vezes, de gestão e de bons projetos, né? Sim. É o caso da educação brasileira? Tem dinheiro suficiente? Os ingleses têm uma expressão que é, quando você tem um problema, você joga dinheiro no problema para tentar resolvê-lo. Não é assim que a gente resolve, né? Eu não gosto dessa ideia de que, nós temos dinheiro, não temos... já tem dinheiro demais para a educação. Eu acho que a gente precisa continuamente aumentar os investimentos. O investimento por aluno no Brasil é mais baixo do que vários outros países. Temos aqui um exemplo. Mas a gente tem problemas de eficiência do gasto. A gente não avalia, como eu disse antes, bem quanto a gente gasta, o impacto das políticas em que a gente gasta muitos recursos, né? Isso é um grande problema. E a gente, às vezes, usa mal os nossos recursos humanos. 80%, 90% dos gastos de uma secretaria de educação, estadual ou municipal, é folha. E se você usa mal aquele recurso humano, você está usando mal o recurso financeiro também. Então, eu brinco, às vezes, que com um professor, muitas vezes, você tem um ótimo professor na sala de aula e você pega e transforma ele, e coloca ele num cargo administrativo, tira ele da sala de aula. É como se você tivesse o Neymar no seu time e você botasse ele para ser técnico. É isso que a gente faz. A gente não cria uma carreira em que esses melhores professores se tornam, por exemplo, tutores dos outros professores e ajudam os outros
pelos professores, como a gente tem no Reino Unido, por exemplo, como o estado de Goiás já testou e ajudou muito o estado de Goiás a avançar no IDEB. Então, isso, para mim, é uma demonstração de mau uso do recurso, né? A forma como a gente usa os nossos recursos humanos, os nossos melhores professores, tirando eles da sala de aula. Nessas tuas pesquisas para a produção desse livro, você deve ter encontrado muitos casos em que ficou bastante claro como um professor bem qualificado pode afetar a curva de crescimento de um aluno, né? Pode. Como é que é essa experiência de você estar, de repente, constatando que, às vezes, uma pessoa muda a vida de tantas, né? Eu conto uma história no livro, que em São Paulo tem tem uma professora de literatura que é muito famosa porque ela eleva muito o nível dos alunos no Enem. Ela trabalha em alguns cursos pré-vestibulares privados, bem caros em São Paulo, e ela é muito famosa. As pessoas dizem que ela é a maior professora do Brasil. Eu levei essa professora, a professora Lu, para dar aula numa escola da periferia de São Paulo que tinha alguns dos piores indicadores de aprendizado. E que o professor dizia o diretor dizia que os alunos não queriam nada, não queriam prestar atenção, não queriam saber de nada. A Lu foi lá, deu uma aula sobre Fernando Pessoa, que é um tema árido, e os seus heterônimos, e uma aula que não tinha nada de extraordinário. A Lu, basicamente, usava muito ela tem um conhecimento, domina aquele tema, e tentava usar um pouco da linguagem dos estudantes. Uma linguagem um pouco mais informal, falava do Corinthians, fazia algumas brincadeirinhas. Os estudantes passaram o tempo inteiro compenetrados, olhando para a aula dela, prestando muita atenção. E no final me contaram coisas impressionantes, como eu até esqueci do meu telefone celular, disse uma aluna. E um outro que disse que se todas as aulas fossem assim, eu mesmo ia querer ser professor. Frases como essa mostram que a culpa de não aprender não é do aluno. A gente não pode ficar culpando o aluno, a família dele, e o fato dele vir de uma família pobre, de um contexto socioeconômico ruim por não aprender. A gente precisa garantir que os nossos profissionais da educação estão preparados para fazer o melhor trabalho possível para motivá-los, engajá-los, tornar o conhecimento algo que eles desejam, o estudo algo que eles desejam, algo interessante. Isso é possível. Tem vários lugares que fazem, na rede pública e na rede privada. A gente precisa expandir. Agora, no Brasil, isso infelizmente não é a regra? Olha, eu diria que não. Eu diria que, se você olha os dados do ensino médio, por exemplo, com a evasão muito alta, com quase 40% dos alunos que não conseguem, cerca de 40% dos alunos que não conseguem terminar o ensino médio no tempo certo, que até mais ou menos vai 19 anos. Sim. Isso mostra que esses estudantes não estão motivados, não estão engajados, não veem sentido na escola. A escola precisa dialogar mais com eles. Isso tem uma questão curricular, de ensinar coisas que estão mais próximas do mundo deles, do dia a dia deles, de ter um projeto de vida, mas tem também a questão da qualificação dos professores, para que eles não simplesmente passem coisas no quadro, esperem que os alunos copiem e tragam uma motivação intrínseca que é injusto cobrar deles, né? Essa falta de motivação muitas vezes leva o aluno à evasão escolar, ele deixa a escola, e o primeiro passo para isso, em geral, o aluno que sai da escola é porque ele repetiu o ano, às vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí ele começa a entrar naquele ciclo vicioso, e quando você vê, o aluno abandonou a escola. Sim. Você citou no começo da nossa entrevista aqui que a gente não deve usar os exames como punição para o aluno. Uhum. Então, de que maneira a gente pode usar as provas, os testes que são necessários para aferir o conhecimento, para ver de que modo que o professor está conseguindo transmitir o conteúdo, né? De que modo a gente pode usar mais positivamente os testes dentro de sala de aula? Sim, sim. Alguns dos lugares que fazem melhor uso das avaliações, eles avaliam sistematicamente ao final, digamos, de cada unidade, com algumas provas bem simples e tabulam os resultados, às vezes em planilhas simples, para ver quais são os temas que os alunos mais erraram numa determinada turma, ou para entender em alunos individualmente quais são as unidades que eles não estão aprendendo direito. Porque com isso você tem elementos para fazer um reforço escolar. E quando o aluno está caindo para trás, você pega ele pela mão e puxa. Em vez de deixar que ele vá mal naquela prova, e aí você culpa ele por não ter estudado e espera que ele vá melhor na próxima, porque você está fazendo uma grande pressão e tratando aquele instrumento importante de diagnóstico do aprendizado como uma punição. E eu ouvi muitas escolas, inclusive essa escola onde eu levei essa professora que eu contei antes, casos de diretores que se orgulham de reprovar 30%, 40% de estudantes no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, ou no 6º ano do ensino fundamental.
Isso é uma barbaridade, isso é uma tristeza. O PISA, toda edição, o CDE, em toda edição do PISA, fala que isso é uma particularidade do sistema educacional brasileiro e de alguns outros lugares, como a Colômbia, que é ter altas taxas de reprovação. Isso não é bom, isso realmente abandona. O que acontece? Eles, como você disse, eles reprovam e abandonam a escola. Vai acabando largando. Exatamente. Né? Além de tudo, isso é um desperdício de recursos preciosos na educação, que você investe muito na criança e no meio do caminho ela abandona a sala de aula. Né? Você é favorável, só uma última pergunta aqui, você é favorável ao que foi adotado em muitos sistemas educacionais no Brasil durante um certo tempo, e ainda é, eu creio, ainda hoje, de você criar aquele sistema meio que de dependência, quer dizer, o aluno não era propriamente reprovado. Se ele fosse mal no terceiro ano do ensino fundamental, em uma ou outra, digamos, em matemática, não, tudo bem, passamos ele para o quarto e ele vai se recuperando ao longo do tempo. Você acha que isso é mais útil para você conseguir manter o aluno com interesse no aprendizado? Sim, acho que o custo-benefício do investimento deve ser maior. Mas acho que a discussão precisa ser deslocada para o que eu estou dizendo de usar essas avaliações para resgatar esses estudantes ao longo do processo. E aí dar aula de reforço, focado nos temas que eles não aprenderam e tal. Se no final desse processo o estudante não quis, não foi, faltou várias vezes, abandonou a escola, largou e tal, talvez seja inevitável reprová-lo. Mas isso deveria ser a exceção, deveria ser 1%, 2% dos alunos, né? Não deveria ser um instrumento de assustar ele. Olha, se você não estudar, você vai ser reprovado. Pelo contrário, deveria ser o último recurso no caso de realmente aquele estudante não querer ir para a escola, não querer participar das aulas de reforço, não querer participar de programas para resgatá-lo, sabe? Nesses países em que o ensino está tendo grande sucesso, os índices de reprovação são baixos, assim como você está dizendo? São super baixos e não precisa ir muito longe, viu? Se você vai em alguns dos melhores lugares aqui pelo Brasil, lá no Ceará, por exemplo, as taxas de reprovação são baixas. E não porque eles pegam leve com os estudantes, mas sim porque eles fazem esse trabalho de acompanhar, monitorar e incidir sobre as unidades que o estudante não está aprendendo. Então, no caso, a preocupação principal com as provas é justamente você traçar meio que um quadro geral daquela turma para ver se o processo de assimilação está funcionando, né? Porque se a grande maioria está indo, você vai só consertando nas arestas, é isso? Exatamente. É um diagnóstico, ela deve servir avaliação diagnóstica para ver onde o aluno está. E se ele não está aprendendo determinada coisa, você não culpa ele e espera que ele vai estudar sozinho. Você vai lá e ajuda ele para poder elevar naquela unidade ou naquela área em que ele não está indo muito bem. Legal. Daniel, muito obrigado pela sua presença no programa, nosso tempo acabou. Obrigado a você. Um grande abraço, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/tv, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.